Bom dia, amados. Estar na presença do Senhor é muito bom. Essa palavra trazida também na abertura, como eu tenho dito aqui, a importância de nos dedicarmos a tudo que vamos fazer, né? Em relação à leitura, seja o que for, nós temos que buscar a Deus, procurar dar o nosso melhor, porque o restante o Senhor fará. E é assim que eu entendo. Nós vamos meditar nessa manhã sobre um assunto também muito importante para esse tempo. Obrigado. Eu quero, se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você fosse acompanhando os textos. Nós vamos ler, nós vamos falar sobre a igreja. O que é a igreja? Nós vamos dar continuidade à palavra que a pastora Maria começou. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Essas coisas acontecem aqui com muita frequência, né? Alguém abre com uma palavra, um texto, mesmo que a gente não tenha se falado sobre isso, mas Deus vai trabalhando, né? E vai agindo assim. 1 Coríntios 12, 27. Minha versão diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vou repetir. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Eu estava essa semana meditando nesta coisa de ser igreja. O que é ser igreja? O que representa a igreja? Quando a gente fala eu vou à igreja, a gente não está falando propriamente daquilo que Jesus disse que nós somos, mas estamos falando de uma parte organizacional, né? Uma organização, um tempo, um lugar, uma pessoa que é responsável pelo Ministério A, pelo Ministério B, pelo Ministério C, enfim, as coisas ordenadas e organizadas, e aí nós chamamos isso de igreja. Mas a igreja, segundo o relato de Paulo e as Escrituras Sagradas, em vários momentos você vai encontrar a definição igreja de maneiras diferentes. Segundo os teólogos, tem 96 figuras diferentes no Novo Testamento que dizem e apontam e sinalizam como igreja, que é a igreja. O apóstolo Paulo resumiu dizendo que nós somos o corpo de Cristo. Então ele diz que igreja é um corpo. Então é muito mais do que uma organização. Ela é algo vivo. Igreja não pode ser só considerada como a organização, onde tem um lugar, tem um local, onde nós vamos nos reunir, mas a igreja, além de organização, ela é um organismo, ela é algo vivo, ela é algo que não está tão somente localizada em um ponto, mas ela está em todo lugar mesmo. Eu vou fazer menções de coisas aqui que agridem a nossa crença de anos. Durante muito tempo, os evangélicos acreditaram que eram detentores do conceito, da concepção de ser igreja de Cristo. Só que a igreja de Cristo está em todo lugar.
está em todo lugar, está em todo ambiente, está em todas as religiões. Acreditem nisso. Existe Igreja de Cristo em todo lugar e até em todas as religiões. Tem muita gente, muitas vezes, os evangélicos dizem, não, mas se não for evangélico, você não sobe. Porque a Igreja de Cristo, ela é espiritual. Ela não é algo que está dentro de um conceito. É óbvio que cada um vai seguir os preceitos religiosos que lhe apontam as Escrituras como mais adequado. Aí é de cada um. Mas eu não consigo entender que o Senhor Jesus fundou uma religião. Ele fundou uma igreja. E essa igreja, ele não deu um nome religioso. Ele disse, o apóstolo Paulo disse que é um corpo, né? E sendo um corpo, ele diz que cada um de nós somos membros dele. Essa é a definição, ou uma parte da definição de igreja. É óbvio que há uma importância de comunhão, de estarmos conectados, ligados. Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então a importância de nos reunirmos, ela é evidente, é bíblica, mas a igreja que Jesus vem buscar, a sua igreja, a sua noiva, não é uma denominação. E eu quero fazer um exercício aqui, só para a gente dar uma didática maior para entendimento. Eu vi um pastor fazendo isso num congresso. Eu vou fazer aqui simplesmente para que entre nós fique mais claro. Para que eu não somente reproduza o que ele fez, mas que a gente participe disso. Então eu quero pedir ao Bira que hoje represente a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui. Queria pedir à minha esposa para que hoje represente a Igreja Batista. Queria pedir ao Paulinho que hoje represente aqui a Igreja Presbiteriana. Queria pedir ao Domingos que hoje represente aqui a Igreja Universal. Queria pedir à pastora Marise que hoje represente aqui a Igreja Wesleyana. Queria pedir a Edma que hoje represente aqui a Assembleia de Deus. Queria pedir a Rosana que hoje represente aqui, fala mais uma igreja aí, ainda faltam 5 igrejas aqui. Congregacional. Queria pedir ao Pedro que represente a Igreja Mundial. Queria pedir a Esther que represente a Igreja da Graça. Queria pedir ao Júnior que represente outra, a Nova Vida, isso. E queria pedir ao Valmir que represente Vida Nova, ok? Guardaram? Guardaram? Sabem os nomes que estão representando? Ok? Nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, nós vamos dizer, quando eu contar até 3, você vai dizer o nome da igreja que você representa hoje, ok? Sim. Vamos falar alto, alto mesmo, tá? Todos nós juntos. Congregacional a sua. Tá bom? Então nós vamos falar alto, todos juntos, o nome da igreja que nós representamos aqui, escolhemos aqui para representar. Vamos lá? 1, 2, 3. Alguém entendeu alguma coisa? Não. Agora nós vamos falar aquele que é o nosso Salvador, Jesus Cristo, todos juntos. 1, 2, 3. Jesus Cristo. Percebe? Que diferença? Que coisa boa, né? E este é o corpo. Está em todos esses lugares que nós falamos. Está na Universal, está... Por mais que você e eu tenhamos alguma divergência, não só denominacional, mas de religião mesmo, mas nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos diante de Deus, porque lá estará a Igreja de Cristo, e não uma denominação, e não uma religião.
E esse organismo igreja, que é muito mais do que uma organização, que a organização ela é necessária, ela é uma demanda humana para desenvolvimento das atividades da igreja. Mas a igreja do Senhor, como corpo, como organismo, ela está vinculada a tudo, a coisas que nós não vemos, assim como as coisas espirituais são. Quando você fala de Deus, você vê Deus? Não, você não vê Deus, mas você sente Deus, você percebe Deus, e Deus existe. Então as coisas relacionadas à igreja, se eu tivesse que fazer uma pergunta aqui, você se sente igreja de Cristo? Porque a gente vem a esse local como sendo igreja e dizemos, hoje eu vou à igreja, hoje tem culto lá na minha igreja, Mas a pergunta que eu quero fazer para a gente romper um pouco e ir para o aspecto importante desse assunto nós somos igreja e você se sente igreja de verdade? E aí eu fui olhar para as Escrituras e vi algumas coisas. O apóstolo Paulo, se você quiser se você tiver que selecionar, a Bíblia ela é completa, ela é cheia, ela tem muita coisa boa. Mas se você quiser respostas sobre vida espiritual, as cartas de Paulo respondem muita coisa, sobre o que é ser igreja, inclusive. Paulo fala lá em Coríntios que nós somos o corpo e individualmente membros. E lá em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, ele fala dos elementos que legitimam a igreja. E agora sim nós vamos parar para pensar no que isso representa na nossa vida, na prática diária. Colossenses capítulo 1. O apóstolo Paulo vem falando que ele dá graças a Deus por eles e por algumas coisas. E ele vai pontuando o que é e deve ser encontrado na igreja, naquilo que é igreja de Cristo, tá? Não é no local, no templo, porque às vezes o que nós vamos ler aqui como conceito de igreja, pode ser que algumas destas coisas você não encontre no templo, como sendo eu digo isso não é que você não encontre, mas vamos tentar recapitular ou falar um pouco diferente. Você vai encontrar, mas não como uma prática de todos, nesse sentido. Você vai encontrar em um, em outro e tal, porque a igreja está assim, ela está pulverizada, está em todos os lugares, como eu disse, denominações e até religiões, a igreja está aí. Aí você vai encontrar, mas a pergunta é, você se sente igreja? Porque se você se sente igreja, você tem que corresponder àquilo que Paulo dava graças sobre a igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses. Ele diz no versículo 4, presta atenção: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo aponta, que encontra na igreja, é fé em Cristo Jesus. Então, se tiver numa outra denominação que não seja a nossa, mas tiver fé em Cristo Jesus, é um sinal, é um princípio que ali está alguém que é a igreja. O contrário disso, se nós olharmos para nós e vermos que está faltando fé em Cristo Jesus, nós podemos até participar de alguma igreja local, mas nós não somos igreja. Porque o apóstolo Paulo começa a descrever dizendo: o que a gente acha na igreja, em primeiro lugar, é fé em Cristo Jesus. Para tudo. Fé em Cristo Jesus por conta da salvação, porque Ele é o único Salvador. Então, se você encontrar alguém, independente da religião que professa, da denominação que está, se essa pessoa crê em Cristo Jesus, segundo as Escrituras, ela é salva. Ela faz parte da igreja. A outra coisa que Paulo descreve no versículo 4 de Colossenses 1 é o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Esse é um outro fruto de gente que percebe que não é palpável. Não estamos falando de, se você encontrar lá um banner escrito o nome da sua denominação,
Se você encontrar lá um instrumento, aí você está numa igreja. Se você encontrar cadeiras e bancos, aí é um sinal de que existe uma igreja. Não. O apóstolo Paulo não trata de assuntos palpáveis, materiais, mas ele fala de coisas espirituais, de assuntos espirituais, de sentimentos, de envolvimento, de compromisso, estas coisas que definem a igreja. Ele começa a dizer do amor, ele começa a dizer da fé em Cristo Jesus, porque é o início de tudo, e ele diz o seguinte: e do amor por todos os santos. Uma coisa que se acha em gente que é da igreja de Cristo, é amor por todos os santos. Ama ao Senhor e ama o próximo, ama o irmão. Eu já participei de locais que se diziam igreja, que diziam que criam no Senhor Jesus, mas quando você procurava essa outra referência que Paulo faz acerca dos Colossenses, não encontrava. Você encontrava confusão, briga, inveja, porfia. Eu não sei se você já estiveram em lugares assim, mas eu já estive em ambientes que tinha letreiro, que tinha placa com o nome de igreja, mas que quando você ia buscar a essência daquilo que é igreja, você não achava. Ou se achava em um ou outro. Porque, para ser mais justo, às vezes acha em alguém. Mas a verdade é que toda vez que se coloca um letreiro dizendo igreja, ou referindo-se que aquele lugar é o lugar onde se reúne um povo, uma igreja, deveria se encontrar de maneira primaz estes valores, estas coisas. Primeiro, crer no Senhor Jesus. Então vamos fazer uma conjectura. Você chega em qualquer outra igreja, que não seja aqui, qualquer outra igreja aqui, e vamos fazer uma enquete. E aí você ali vai perguntar, os irmãos aqui creem no Senhor Jesus? Tem fé no Senhor? A maioria vai dizer que sim. A segunda pergunta é: como é que é essa igreja no tocante ao amor? Ao amor por todos os santos, por todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Nós estamos ligados, é isso que Paulo está dizendo. Porque amar aqueles que estão dentro do contexto de todos os santos que a Bíblia fala, é estarmos ligados uns aos outros. É aquilo que Paulo falou em Coríntios. Falou: olha, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros. Então eu não posso odiar o meu pé. E ainda que eu não goste dele, se ele não for bonito, segundo a minha própria análise, eu olhar para ele e dizer: pô, pé, você podia ser mais bonitinho, né? Ainda que eu tenha algum problema nesse sentido, é ele que me sustenta de pé, é ele que me leva, que me conduz, né? Me faz andar. Sem ele ia ficar difícil. Nesse sentido, Paulo fala assim: olha, a igreja de Colossenses, eu encontrei aqui fé e amor por todos os santos. A outra coisa que Paulo aponta, e aí já está no versículo 5, ele fala da esperança que é gerada pela palavra da verdade, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Uma outra coisa que precisa ser encontrada em gente que é a igreja do Senhor é esperança. Que esperança é essa? Esperança da glória. Não há outra esperança que possamos cultivar em nossos corações. E assim, quando você fala com gente que se diz evangélico, que se diz cristão, que se diz seguidor de Jesus, que se diz igreja do Senhor, se você não achar fé no Senhor Jesus Cristo, não achar amor por todos os santos, e não achar nesta pessoa esperança da glória, não há igreja ali. Não é um representante legítimo da igreja.
E olha que eu conheço um monte de gente que vai à igreja, frequenta a igreja, anda com gente da igreja, faz um monte de coisa na igreja, né? Participa da igreja organizada, faz um monte de coisa na igreja organizada, cumpre horário, faz tudo. Mas quando você começa a conversar com essa pessoa, a esperança dela está neste mundo, nas coisas que vai conquistar aqui, nas coisas que vai ganhar aqui, naquilo que vai... E todas as orações estão ligadas a coisas desse mundo. Não tem nada ligado às coisas espirituais como igreja que deve ser. As coisas são assim, eu vou orar porque Deus vai me ajudar, porque Deus vai abrir portas, porque eu estou precisando disso, eu quero resposta. E tudo está ligado às coisas desse mundo. A esperança está voltada para estas coisas. Se nós esperarmos tão somente das coisas desse mundo, somos os mais miseráveis dos homens, diz a palavra de Deus. O versículo 6 diz outra situação que acontece com aquele que é a igreja. É a frutificação e o crescimento do Evangelho. Diz assim, que chegou até vocês, por todo mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Colossenses 1:6. O Evangelho que um dia ouvimos, ele precisa frutificar. É o ponto. Precisa crescer. Precisa desenvolver. E aí quando você se depara com alguém que aceitou Jesus, creu no Senhor Jesus, está buscando seguir o Evangelho, mas não frutifica e não cresce, está faltando alguma coisa. Aí é um sinal que essa pessoa, como pessoa, talvez não esteja exatamente como deveria estar como igreja, como corpo. Porque segundo a Bíblia, por ser um organismo, ele cresce e ele frutifica. Esse é um outro aspecto daquele que é a igreja. E aí a minha pergunta, e eu fui tentando me encontrar aqui, tá, irmãos? A minha pergunta é: nós temos frutificado e crescido, ou crescido e frutificado? Igreja é isso. Quando o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Colossenses, ele falou: eu dou graças a Deus, porque encontrei fé, porque encontrei amor, porque encontrei a esperança no coração de vocês e porque encontro uma igreja que cresce e que frutifica. Crescer e frutificar não é crescer numericamente, mas é crescer no conhecimento, no Evangelho. Aqui fala, o próprio versículo diz isso. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus. O Evangelho vai crescendo e vai frutificando e a gente vai vivendo o Evangelho. A outra coisa que está aí em Colossenses 1, versículo 10 e 11, preste atenção no que diz. Isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Agora Paulo começa a descrever o que é de fato esse frutificar: crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O apóstolo Paulo aborda agora nos versículos 10 e 11 a seguinte questão: viver de maneira digna do Senhor. Igreja, que é igreja, gente que representa a igreja, que está em tudo quanto é lugar, que como eu disse aqui, ele vive de maneira digna do Senhor. Esse é um ponto que você vai encontrar em gente que é a igreja do Senhor Jesus, faz parte do corpo. Até porque a árvore não dá fruto diferente da sua própria natureza. Se você está em Cristo, o que a Bíblia diz? Nova
criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está em Cristo, a tua essência precisa ser Cristo. E viver de maneira digna do Senhor é isso. Viver a minha vida, ela tem uma representação de estar digno diante de Deus. Obrigado. Pergunto nesta manhã para cada um individualmente: nós estamos vivendo de maneira digna do Senhor? Assim como a pastora Marisa abordou aqui na sua abertura, estamos vivendo de maneira digna do Senhor? Viver de maneira digna do Senhor é não envergonhar o Evangelho, é ter uma conduta que corresponda àquilo que eu digo que sou, igreja. Sou discípulo do Senhor. Quando você fala sou cristão, que é uma palavra que eu gosto, sou cristão. Quando você fala isso, você está dizendo eu sou discípulo de Cristo. Cristão é discípulo de Cristo, é que segue aquilo que Jesus ensinou. E a pergunta que vem é essa: viver de maneira digna do Senhor. Nós estamos vivendo de maneira digna do Senhor? Aqueles que são igreja vivem de maneira digna do Senhor. A continuação do texto diz: agradando-o. Uma das preocupações da igreja na terra é agradar a Deus. E às vezes a gente fica até meio fanático, né? Meio fanatizado, porque a gente quer agradar a Deus mesmo. E isso choca com aquilo que o mundo acredita. Mas na igreja você vai encontrar gente que vive de maneira digna do Senhor, agradando-o, buscando agradar o Senhor. O que é que não está agradando ao Senhor? Em mim. O salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho, porque o desejo daquele que é a igreja é agradar ao Senhor, frutificando em boas obras. Olha que coisa interessante, tem muita gente que crê que para ser salvo tem que fazer boas obras. Contudo, as Escrituras dizem que os salvos é que fazem boas obras. Não é para ser salvo, é por ser salvo. É diferente. Você é salvo, você se comove, você, quer fazer alguma coisa em benefício do outro. Estava conversando com o Domingos agora há pouco ali, de algumas iniciativas em relação a Petrópolis. As pessoas lá precisando. E tem gente trabalhando. E tem gente que não tem nada a ver com aquilo que a gente diz ser evangélico. Estão trabalhando. A questão é: estão fazendo para ser salvos? Estão enganados. Porque existe uma sequência de coisas que vão sendo encontradas na igreja. A primeira delas é crer no Senhor Jesus. Você creu no Senhor Jesus, está salvo. É o que a Bíblia diz. Agora, as outras coisas, elas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. A gente vai frutificar, a gente vai crescer, a gente vai viver de maneira digna, a gente vai agradar a Deus, buscar agradar a Deus, e a gente vai frutificar em boas obras. Esta é a realidade da igreja. Você vai encontrar na igreja isso. Se não encontrar, comece a duvidar dessa questão, em relação a si mesmo, em relação a qualquer um que você esteja avaliando acerca de ser igreja. Uma vez eu ouvi alguém dizer assim: pastor, nós precisamos fazer um evangelismo na rua. Precisamos ir pregar na rua, falar para as pessoas na rua. Eu falei: precisamos quem? Eu e você? Não, a nossa igreja. Mas você é igreja. Por que não faz? Porque essa ideia de coletividade esconde muitos que de fato não são. A igreja tem que fazer. Opa, a igreja sou eu. Você sentiu de fazer, vai lá, mete a mão e faz. Pega o microfone, tenha coragem. Pega uma caixinha, um microfone, vai para a praça e prega. Simples assim. Não tem que haver fazer uma reunião, marcar 10 ensaios. Vai lá e faz, meu irmão.
E essa frutificar em boas obras é a atitude de fazer. A igreja não mandou nada para Petrópolis. Quem é a igreja? Eu, você. Mandou alguma coisa? Mandou, está mandado. A igreja mandou. Né? Crescendo no conhecimento de Deus. Olha só como é que Paulo vai aprofundando os aspectos da igreja. O apóstolo Paulo aponta que crescer no conhecimento de Deus é sinal de que você é igreja. O que é crescer no conhecimento de Deus? Meu irmão, eu nunca estou satisfeito com aquilo que eu sei, com aquilo que eu já aprendi. E olha que eu já vivi em escola bíblica dominical, já andei por um monte de coisa, mas eu amo crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento é aprender um pouco mais. É saber, por exemplo, que Balaão, no seu primeiro momento, como nós falamos na semana passada, não errou. Mas cedeu depois. Né? Isso é crescer no conhecimento, é aprender, é ler a palavra, fazer o que a pastora falou, meditar na palavra, não somente ler a palavra, mas meditar. Tem alguma coisa aqui que me chama a atenção, tem alguma coisa aqui que é importante, tem alguma coisa aqui que o Espírito Santo quer falar comigo. Isso é crescer no conhecimento de Deus. Vou aprendendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que a Bíblia diz. E aí ele fala de três coisas que encontra naqueles que são igreja: fortalecidos, perseverantes e pacientes. Isso está no versículo 10 e 11 do capítulo 1 de Colossenses. Fortalecidos, igreja. Esse negócio de tô fraco é para galinha da Angola, tá? Fica falando, tô fraco. Se você está fraco, fortaleça-se no Senhor. Você sabe qual é a fonte de fortaleza. Nós sabemos onde está e qual é a principal fonte de fortaleza. Nós somos do Senhor, somos igrejas do Senhor, e é nele que somos fortalecidos, é nele que estamos perseverando, e é nele que temos paciência para aguardar o tempo do nosso arrebatamento. É óbvio que a gente pode se sentir fraco num momento ou outro. Eu também me sinto. Mas a questão é que Paulo diz que nós somos fortalecidos. Como igreja, somos fortalecidos. Talvez seja esse o motivo porque nós temos que nos reunir. Porque sozinhos ficamos, né, fora do contexto igreja reunida. E aí começamos a... Mas quando estamos juntos, um olha para o outro e fala: você não está bem, o que houve? Não estou muito bem mesmo, tal, vamos orar junto aí, eu vou orar por você, você ora por mim. Nós somos fortalecidos. São sinais de que somos igreja, é que quando somos fortalecidos, somos perseverantes e pacientes. Sinais de igreja. A outra coisa que Paulo fala, que está no versículo 12 de Colossenses, diz assim: gratidão e convicção da salvação e herança. Diz assim: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eu dou graças a Deus pela minha salvação. Eu sou igreja. Eu estou todos os dias. A minha oração, meu irmão, não pode ser aquela oração de Pai, me dá. Tem que ser: Pai, obrigado. Obrigado por eu ter acordado hoje. Obrigado pela minha salvação. Quanto tempo você não agradece a sua salvação? Não dá graça? Ou você só faz isso em tempo de ceia, porque você lembra, tem que agradecer a salvação. Salvação é uma dádiva. E além da salvação, nos foi dada uma herança. E nós somos participantes da herança por Cristo Jesus. E igreja é isso. A igreja tem essa perspectiva da vida, de dar graças a Deus pela salvação. Morreram muitos lá, infelizmente, em Petrópolis. Uma tristeza, uma tragédia. E aqueles que morreram sem Cristo? Difícil.
além da tragédia sofrida em vida, né, naquele momento ali, tem uma outra pior aguardando na eternidade. Mas aqueles que estão em Cristo podem dar graças pela salvação. É por isso que a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Quem chora somos nós, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Gratidão e convicção da salvação e herança. E aí, Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é a cabeça do corpo? Cristo é a cabeça do corpo. O apóstolo Paulo começa dizendo em Coríntios, falando que nós somos o corpo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E lá em Colossenses ele diz: Ele, Cristo, é o cabeça, aquele que lidera, aquele que gera, provoca o organismo, igreja, a agir conforme o apóstolo Paulo descreveu, com essas características. E para finalizar, eu vou olhar para 2 textos bíblicos e encerrar. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra João 15, 1 a 11. João 15, 1 a 11. O que Jesus aborda aqui, ele aborda na seguinte figura: tem que haver uma ligação legítima e autêntica daqueles que se dizem igreja, né? Tem que haver uma ligação legítima naquele que é o cabeça. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 a 11. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu vou parar aqui antes de continuar a ler. Presta atenção no que Jesus diz: se vocês estiverem em mim, vocês vão dar frutos. Que frutos são esses? Os frutos que o próprio apóstolo Paulo fala, e não são só esses, né? Quando nós falamos do crescimento, de viver de maneira digna do Senhor, agradando ao Senhor, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo em Colossenses, ele fala um monte de frutos, de coisas que são de fato frutos daqueles que estão ligados em Deus. E ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Então igreja é isso, essa é a representação de igreja. Quer saber se você é igreja? Você faz parte da igreja de Cristo, crê no Senhor Jesus, ama os santos, existe esperança que é gerada pela palavra da verdade, você frutifica e cresce, você vive de maneira digna do Senhor, agradando ao Senhor, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido, perseverante e paciente. Tem gratidão pela sua salvação, tem Cristo como cabeça. Que aqueles que estão ligados em Cristo são assim: se alguém não permanece em mim, será como o ramo
que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. O que glorifica a Deus? Os nossos frutos, o nosso comportamento, as nossas atitudes, aquilo que fazemos, aquilo que somos como essência. E assim serão meus discípulos, diz o Senhor. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa é a palavra que o Senhor Jesus dá. Jesus dá um tom de pertencimento. Pertencer à igreja de Cristo não é pertencer a uma igreja local. Você pode pertencer a uma igreja local e não pertencer à igreja de Cristo. Mas você pode pertencer à igreja de Cristo e pertencer a uma igreja local. Isso é possível. Você pode ser de uma igreja local. Você pode dizer, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja Novo Tempo, eu sou da... como nós dissemos aqui. Mas precisa estar em Cristo. O mais importante é estar em Cristo e andar nele, e obedecer, e seguir aos seus mandamentos. E o que acontece com aqueles que se afastam desse propósito? Porque, como eu disse, a igreja ela não é só organização, ela é organismo, mas é importante fazer parte da organização? É. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 18 e 19, preste atenção no que João diz. Filhinhos, esta é a última hora. 1 João 2, 18 e 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, olha só como é que João fala. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Verdade? Por isso sabemos que esta é a última hora. É isso que João fala. Aí ele continua dizendo: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O João aborda a questão daqueles que se afastam, daqueles que abandonam, daqueles que antes pregavam o Evangelho e hoje envergonham o Evangelho e são contra o Evangelho. Encontro muita gente assim. E João diz, olha, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João diz que quem é igreja permanece. Sério? E eu quero fechar com essa questão aqui. Porque ainda que em algum momento, conhecendo o Evangelho, a gente tenha fé, a gente tenha vivido momentos de amor entre os santos, a gente tenha cultivado a esperança da glória pela palavra da verdade, ainda que em algum momento a gente tenha se frutificado e crescido, ainda que a gente tenha vivido de maneira digna do Senhor, agradando, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos, perseverantes e pacientes, se isso passou, fez parte da nossa história, mas a nossa realidade hoje não é perseverança, não é estar firme, sabe o que o João diz? Na verdade nós nunca participamos da igreja. Porque se a gente
ama a Deus, meu irmão, você pode até não estar muito bem espiritualmente, estar mais enfraquecido, que as circunstâncias da vida podem estar te levando para situações de entristecimento, até uma certa fraqueza, né, espiritual. Isso pode acontecer. O que você não pode fazer é abandonar. O que não pode cogitar é sair daquilo que é o corpo, daquilo que é a igreja, daquele que é a videira verdadeira, daquele que nos sustenta, daquele que nos alimenta, daquele que nos fortalece. Isso não pode ser cogitado. Porque se for cogitado, não vou mais não, você gosta de evangelho, já deu, eu vivi no evangelho muitos anos, já ouvi gente falar isso, vivi muitos anos no evangelho, mas poxa, agora estou vivendo minha vida porque é melhor assim e tal. Meu irmão, nunca foi dos nossos. Porque aqueles que estão em Cristo não abandonam Jesus. Você pode ter problemas, você pode ter tribulações, porque Jesus disse que nós teríamos. Mas era para termos bom ânimo, buscarmos bom ânimo nele, perseverar nele. O que João diz é: aqueles que não perseveram não são dos nossos. Me desculpe, meu irmão. Viveu quanto tempo na igreja? Andou quanto tempo? Pregou, falou? Eu já vi muita gente assim. Mas está onde agora? Agora está fora. Faltou o último detalhe, porque esse último detalhe é o que vai definir o fim da nossa história. Se nós perseverarmos, o que a Bíblia diz? Que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Sabe por quê? Porque vai dar vontade de desistir. Vai ter momentos que a gente vai ter vontade de desistir da caminhada, desistir de se reunir com os santos, desistir dessa coisa do evangelho, de seguir a Jesus, de ser discípulo de Jesus, de amar os santos, de ter fé, de crescer, de frutificar, de boas obras. Vai cansar. Mas a palavra de Deus, João diz assim, meu irmão, persevera. Porque aqueles que não perseveram, eles não eram dos nossos. Tem que perseverar até o fim. E a minha palavra nessa manhã para vocês é essa. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Temos um cabeça que é Cristo. Ele que dá o input para o corpo. Ele é que faz o corpo reagir, sabe? Trabalhar. É Ele que faz todas as coisas. Ele é o cabeça. Nós, como corpo, a Bíblia diz, individualmente somos membros. Você pode até não ser membro da igreja que você frequenta, mas você tem que ser membro do corpo. Tem que ser membro do corpo. E como membro do corpo, você tem esse perfil. É gente que crê, é gente que ama, é gente que frutifica, é gente que dá frutos de boas obras, é gente assim. E por fim, gente que persevera. E eu quero dar uma palavra de esperança e de ânimo a vocês nesta manhã. Persevere, porque o fim está próximo. Se você chegou até aqui, ande mais um pouco, caminhe mais um pouco. Insista mais um pouco, busque mais um pouco, caminhe como alguém digno do Senhor, agrade a Deus, se esforce. O reino de Deus é ganho força, é conquistado a força. Se esforce. Essa é uma palavra de ânimo, no sentido de permanecer. E eu quero que você se vire agora aí. Fala assim, permaneça. Diga aí. Permaneça. Dê essa palavra. Permaneça. Não pare. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Há esperança da glória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja viver nesse tempo do fim na terra, João diz, nós chegamos no tempo do fim. Ele falou assim, olha, nós sabemos que é o tempo do fim porque o anticristo está próximo. Ele diz isso. E não só ele, mas muitos anticristos têm surgido por aí. Mas aqueles que permanecerem até o fim, esses são dos nossos.
Esses fazem parte da igreja, esses são o corpo de Cristo. Estes individualmente são membros do corpo. Eu posso não ter a carteira de membro da igreja que eu frequento, mas eu tenho a carteira de membro do céu. Sou membro da igreja de Cristo Jesus. Vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros dele. Essa é a palavra de Deus nessa manhã. Permaneça. Permaneça. Vamos ficar de pé. Quero orar. Quero orar nessa manhã. Orar por todos aqueles que têm consciência da sua responsabilidade espiritual em Cristo Jesus, de agradar ao Senhor, de andar nos seus caminhos, de fazer a sua vontade. Isso é ser igreja. Por isso eu digo, está em todo lugar, está. Tem gente que não comunga da fé protestante, mas vive isso aqui, crê no Senhor, anda buscando agradar a Deus, tem uma vida tratada, coração, está permanecendo, e vai chegar no céu. E a gente vai chegar lá e vai falar, mas ele era meu vizinho, nunca foi em uma igreja. Mas pois é, porque ele já estava membrado na igreja que precisava estar, né? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, nós chegamos em Tua presença na manhã desse dia. Senhor, essa palavra nos anima, nos coloca em condição de sermos membros da Tua igreja, que a Tua igreja, Senhor, na terra, ela é uma igreja invisível, porém visível, notória. É uma igreja que se manifesta. Nós não fazemos menção de uma lista de membresia, mas Tu conheces todos nós, independente de credo, de religião, de qualquer coisa, mas Tu conheces todos. Tu conheces, Senhor, todas as etnias que existem sobre a terra, aqueles lugares onde nunca foi ninguém lá para pregar o Evangelho de Jesus. Tu conheces o coração de cada um daqueles, das tribos, porque a Tua palavra diz, Senhor, que naquele dia estarão diante de Ti homens de todas as tribos, línguas e nações. Existem lugares que nunca chegou ninguém lá para falar de Ti, mas tens um trato com eles. E eu tenho convicção, Senhor, de que de alguma forma eles vão crer no Senhor Jesus e vão ser salvos. Todas as línguas, o Evangelho está sendo pregado e anunciado em todas as línguas, todas as nações. O Evangelho está sendo anunciado e pregado em todas as nações, porque a Tua igreja está espalhada sobre a terra. Nós somos tão pequenos, Senhor, mas o Teu amor fez com que de 12 discípulos Tu suscitaste, Senhor, uma igreja. E esta igreja, sim, se espalhou por toda a terra. Não está presa a uma denominação, a um local, a um espaço específico, mas ela está vivendo na terra no tempo de hoje. Estamos no fim da Tua noiva na terra. Estamos no fim dos dias da Tua noiva na terra. Nós temos a certeza, Senhor, que essas características que falamos aqui hoje são características de gente que tem Deus, que está com o Seu nome escrito no livro da vida, e essa é a membresia que nós queremos fazer parte, ter o nome escrito no livro da vida.
Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoe aqueles que estão aqui presencialmente, abençoe aqueles que estão nos assistindo essa live, aqueles que vão assistir depois, que a tua bênção esteja na casa de cada um, mas que haja um incômodo, no sentido de não desistir. E eu solto uma palavra em nome de Jesus: todo espírito contrário a Deus que tem trabalhado para gerar desânimo e desistência no povo de Deus, bata em retirada em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, fazemos parte do corpo e individualmente somos membros desse corpo. Em nome de Jesus, Senhor, vem com a tua bênção sobre nós, sobre a tua igreja, liberta o teu povo, traz ânimo, Senhor, nesses últimos dias, que são dias difíceis mesmo, mas traz ânimo aos nossos corações, revigora, Senhor, a nossa alma, traga, Senhor, a alegria da salvação novamente para aqueles que estão perdendo isso por algum motivo, mas, Senhor, traga de volta cada um dos que são seus, porque a tua palavra diz que você não vai perder, Senhor, nenhum daqueles que o Pai lhe deu, e nós cremos, Senhor, que aqueles que são seus, estes permanecerão até o fim. Amém. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças vão fazer a apresentação. Peço a vocês que estejam atentos.